E tem uma história que começa lá nos anos 20, 30, ninguém sabe ao certo, que é o chamado elevator speech, a história do elevator speech. Ninguém sabe ao certo como traduzir pitch para o português. Eu já vi várias traduções e não considero nenhuma delas maravilhosamente perfeita, que se adeque totalmente ao sentido da palavra pitch. Mas pitch de elevador, ou elevator speech, começa no começo do século passado, quando os escritores de cinema ficavam andando feito baratas tontas nos corredores dos grandes estúdios, esperando que um produtor passe por perto e entre no elevator, no elevador. E aí o produtor entra no elevador, magicamente o escritor, assim por acaso, também entra no elevador e vai lá e sobe com o cara. Eu não sei se você sabe, mas um elevador demora mais ou menos 5 a 7 segundos. Naquela época, hoje é entre 2 e 5 segundos, dependendo do elevador, mas entre 5 e 7 segundos para passar de um andar para o outro. E à medida que vai passando de um andar para o outro, você tem esse tempo para convencer a pessoa a produzir a tua história. É isso que os escritores faziam. Então, se o produtor tivesse no 15º andar do seu escritório, ele teria 15 vezes 5, 75 segundos para convencer o produtor que a sua história era boa. Um pitch, ao contrário do que muita gente acha, não é o momento de vender o seu produto. O pitch é o momento de vender a venda do produto. É convencer a pessoa a ter uma reunião com você para você falar mais. Então, quando a gente monta um pitch, a gente precisa de alguns elementos. E é isso que eu quero abordar neste vídeo aqui. O que eu preciso para montar o pitch? Para construir meu pitch? Primeiro, eu tenho que conhecer o meu público-alvo. Quem são as pessoas com quem eu estou falando? Quais são os aspectos culturais, de nacionalidade, de grupo étnico representado nesta ou nestas pessoas com quem eu falo? E a fala abrange positivamente essas pessoas, esses grupos? Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, quais são os valores, as aspirações compartilhadas por todos? Por todos que me ouvem. Quando eu estou num Startup Weekend, por exemplo, eu tenho um grupo gigantesco de pessoas ouvindo meu pitch de 60 segundos. Como é que eu avalio a interpretação de cada uma dessas pessoas, ao invés de fazê-las engolir o que eu estou falando? Um pitch não se trata de eu ter razão, trata-se de oferecer algo para o outro, servir o outro com, metaforicamente falando, o alimento que eu tenho para oferecer. Então, ter 20 pessoas ativas, balançando a cabeça, contribui muito mais na construção do meu pitch, ou melhor, na adaptação do meu pitch enquanto eu estou dizendo, do que ter 50 pessoas sem reagir. Antes de montar o pitch, publique e teste as suas ideias. Eu faço isso com muita frequência e oriento as pessoas que eu ofereço consultorias a postarem no Facebook. Tudo bem, o Facebook é uma ferramenta obsoleta, melhor ainda, menos pessoas vão ver e menos você se expõe. Mas você se expõe numa quantidade adequada para testar se a sua história é boa ou não. E muitas histórias de sucesso podem ser aprimoradas com base nos comentários que a gente lê numa plataforma como o Facebook. E isso permite que os outros se sintam partícipes da sua história. Eu costumo muito, quando preparo uma palestra ou um pitch que seja, falar com minha esposa. Minha esposa é historiadora. Eu sou psicólogo. Nada a ver com história. E aí o fato de eu conseguir apresentar para ela e ela me escutar, primeiro, ela é de outra área, então se ela me escutar é porque a coisa está mais ou menos boa. Se eu perder o foco dela, nada me garante que outras pessoas vão ouvir. Mas se eu tiver o foco dela, vai me garantir que até o pessoal da minha área vai me ouvir. Terceiro, como ela não é da área, ela não está enviesada. Ela não conhece os termos acadêmicos e herméticos da psicologia e ela vai dizer, isso aí não faz sentido. As pessoas não entendem isso. Essa estratégia é fundamental e eu aprendi essa estratégia com Ricardo Semler, que palestrou no TED Global em 2014. Eu conversei com a esposa dele e ela falou, eu faço isso com ele. Eu obrigo ele a sentar aqui comigo, a ouvir as minhas histórias, a ouvir as suas histórias, e eu digo, amor, vamos mudar isso aqui. E aí quando eu fui trabalhar numa ONG em 2015, eu percebi que era isso que acontecia. A minha chefe dizia, amigo, querido Sam, vamos remexer esse texto, porque esse final não tá bom. Esse meio devia estar no começo. Testar as nossas ideias, ao invés de acharmos arrogantemente que a gente sabe tudo. Outra coisa, quando a gente faz um pitch de vendas, é valorizar o nosso time. É igual o cantor que diz, agora uma salva de palmas pro baterista, que é completo desconhecido para nós que somos fãs do cantor. É a mesma coisa. Valorize o seu time. Apresente e valorize o seu time.
Porque quem ouve o pitch, ele está lá para investir em você, na sua ideia, no seu produto ou no seu serviço. Se você demonstra que você é uma pessoa grata, as pessoas querem saber de você. Agora, se você é um ingrato, dificilmente vão querer saber de você. E há 4 perguntas-chave fundamentais quando a gente está trabalhando um pitch. Primeira pergunta-chave: o que as pessoas podem esperar de você? Não é o que você espera delas. Não entre num pitch pedindo dinheiro. Entre no pitch oferecendo alguma coisa. Um produto, um serviço, uma ideia. Primeira pergunta: o que a pessoa espera de você? Segunda pergunta: quem criou e construiu e fez essa organização vingar, visualiza ela como destinada a evoluir ou a estagnar? Porque se for alguém que está pensando em evolução, eu uso termos como o progresso do mundo, o progresso do ecossistema, a evolução, um domínio cada vez mais crescente do mercado. Eu uso esses termos. Se é alguém que pensa que nós devemos manter as coisas como estão e é a favor do status quo, eu uso outra linguagem. Eu digo, nós precisamos descobrir ferramentas para a manutenção da nossa posição no mercado. Reparem, são palavras diferentes que podem, no fim, trazer o mesmo objetivo da gente. E o objetivo é outra coisa importante. Qual é o objetivo da organização? Qual é o propósito daquela organização? Aonde ela quer chegar? Por que ela foi construída? E como é que esse propósito da organização tem a ver com o propósito da minha ideia, do meu serviço ou do meu produto? É preciso a gente articular esses dois. E um terceiro propósito. O meu propósito pessoal precisa ser articulado com o deles. E por fim, como é que eu alcanço um senso coletivo de realização? Como é que, através de pensamentos, de atitudes, de ações, de comportamentos, eu comprovo a integridade da minha pessoa, do meu produto, da minha ideia ou do meu serviço? E eu demonstro que não estou fazendo isso para obter ganhos pessoais, interesses egoístas, motivações pessoais ou apego ao poder ou à vaidade, mas para contribuir para um mundo melhor. As pessoas nos escutam porque é divertido, porque dá dinheiro ou permite contribuir para um mundo melhor. E o empreendedor social está focado em qual dos três? Essa pergunta é para você. Então, quando eu monto o meu pitch, algumas coisas são importantes. Uma delas é saber contar uma boa história, que permita identificar meu lugar de fala, ou seja, eu sou legítimo nisso que eu abordo, eu tenho conhecimento técnico sobre isso, eu vivo isso. A história tem que se conectar com as minhas emoções e as emoções de quem ouve, e a isso a neurociência chama de emparelhamento mental, ou podemos chamar de empatia, quando determinadas áreas e regiões do cérebro se conectam com áreas e regiões do cérebro da outra pessoa. Quando alguém conta uma história emocionalmente significativa e colocam elétrodos no cérebro, a gente percebe que há determinadas áreas de quem conta a história que se ativam. E quando a gente coloca o elétrodo na área cerebral da pessoa, ou no cérebro da pessoa que está ouvindo a história, o que a gente vê? As mesmas áreas se ativando. Emparelhamento mental. E a história precisa ser sobre o meu conhecimento. Como é que eu, o meu produto, o meu serviço ou a minha ideia pode criar um mundo melhor? As histórias têm um poder fantástico. Elas liberam oxitocina e é por isso que as pessoas gostam das histórias. As pessoas têm uma curiosidade tremenda para saber aonde a pessoa quer chegar, se souber contar a história. Isaac Asimov, o pai da ficção científica, ele dizia: no começo havia a curiosidade. E as pessoas ficam em silêncio querendo saber até onde vai essa história, o que a pessoa quer alcançar. As pessoas precisam se identificar com os personagens ou as personagens das histórias, porque isso se conecta com a sua própria personalidade. E por fim, a história precisa ajudar a quem ouve, a quem escuta, a perceber a paixão de sua vida. Compreender o que faz a vida valer a pena. Como diria Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. O poder de um bom pitch, o poder de uma boa história, é fazer com que a pessoa se recorde da grandiosidade da sua própria alma e por isso queira se associar à sua ideia, ao seu produto ou ao seu serviço.